Olha, o ChatGPT que a gente conhece, sabe, aquele assistente de conversa, ele está passando por uma transformação assim fundamental. Na verdade, ele está evoluindo para se tornar algo muito, mas muito mais poderoso. Um verdadeiro centro de comando para a nossa vida digital. Vamos começar com uma pergunta que, olha, muda tudo. E se a conversa com uma inteligência artificial pudesse sair da tela, sabe? E se, em vez de só te dar uma informação, ela pudesse de fato agir com base no que foi conversado, executando tarefas no mundo real mesmo? E olha, não estamos falando de tarefinhas pequenas, não. Imagina só, pedir para reservar toda uma viagem de férias, editar uma imagem, criar um design do zero, montar uma playlist para o treino, ou sei lá, até achar aquele relatório específico lá nos arquivos da empresa. Pensa nisso, tudo sem sair da janela do chat. A promessa é essa. Então, essa promessa que parecia coisa de filme, pois é, agora é realidade. A IA está deixando de ser só uma fonte de resposta, sabe? Para se tornar um assistente que de fato faz coisas. Bora entender como isso funciona? A grande chave para tudo isso acontecer se chama apps no chat GPT. E o que é isso? Bom, de um jeito bem simples, são integrações que funcionam como se fossem pontes, sabe? Elas conectam as ferramentas que a gente já usa no dia a dia direto no cérebro da IA. E é isso que permite que ela não só fale, mas que ela também haja. Ok, então vamos mergulhar um pouquinho mais fundo para entender o que são esses apps e, mais importante, por que eles mudam o jogo completamente. E é aqui que está a mudança, assim, fundamental de identidade. O ChatGPT deixa de ser só um chatbot, um assistente de texto e vira uma plataforma. Essa é a grande virada estratégica, a sacada toda. Ele se torna o ponto central que conecta e comanda as ações e um monte de outros serviços. E o mais legal é que o processo por trás disso é muito, muito simples. Funciona assim, ó. Primeiro, começa uma conversa, um pedido. Aí a IA não só entende o que foi pedido, mas ela identifica qual é a melhor ferramenta para fazer aquilo. E por último, ela vai lá e executa a ação direto no aplicativo que precisa. O resultado disso é como se a IA ganhasse um monte de superpoderes. Agora ela consegue buscar dados de outras plataformas, tipo, em tempo real, consegue automatizar aquelas tarefas chatas e repetitivas, dar comandos para outros programas e até criar conteúdos, arquivos e já salvar tudo no lugar certo, vira um verdadeiro centro de produtividade. Certo, a teoria é fascinante, a gente já entendeu. Mas, e na prática? Como é que isso se traduz no dia a dia? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos para ver como essa tecnologia consegue conectar a nossa vida digital. E a variedade de aplicações, olha, é enorme. Ferramentas que todo mundo usa, tipo Canva, Spotify, Booking, até o Adobe Photoshop já estão integradas. Então dá para simplesmente pedir: cria aí uma apresentação sobre marketing digital com 10 slides. Ou então, acha para mim voos para o Rio de Janeiro no próximo fim de semana. E pronto, a IA vai lá e faz todo o trabalho pesado. Mas o impacto vai muito além do uso pessoal, viu? No ambiente de trabalho, essa tecnologia tem o potencial de ser, assim, um verdadeiro divisor de águas. É como ter um novo colega de equipe, só que um colega super, super eficiente. Pensa só, no trabalho, ferramentas como Google Drive, SharePoint, Slack, HubSpot, tudo isso pode ser conectado. O que isso quer dizer? Que dá para pedir para a IA, por exemplo, encontra a última versão do relatório de vendas que está no Drive ou cria um resumo dos leads da última semana lá no HubSpot. Sabe, tarefas que antes levavam um tempão e um monte de cliques, agora, puf, se resolvem com uma frase. E tudo isso, no fundo, aponta para uma mudança muito maior na forma como a gente interage com a tecnologia. A gente está caminhando para um futuro com menos telas, menos cliques e muito mais conversa. Uma conversa inteligente e que vai direto ao ponto. Então, a ideia central é essa aqui, ó. O ChatGPT deixa de ser só um assistente de texto e passa a funcionar como uma plataforma de verdade, um hub que conecta vários serviços digitais num lugar só. A mudança é de uma simples ferramenta para um ecossistema completo. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: o jeito como a gente navega na internet e usa os programas está sendo redesenhado. A conversa está se tornando a nova interface, sabe? O jeito mais natural e provavelmente mais eficiente de fazer tarefas que antes eram bem complexas. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Conforme essa tecnologia vai se integrando cada vez mais no nosso trabalho, na nossa vida, quantas daquelas dezenas de abas que a gente mantém abertas no navegador vão se tornar inúteis, substituídas por uma única janela de chat? Fica a pergunta: quantas delas a gente vai fechar para sempre?